Shalom e bom dia. Deus abençoe você, sua casa e sua família em nome de Jesus, amém? Eu sou o pastor Rogério Adriano da Igreja Nova Chance Church de Palmas, Tocantins, e esse é o nosso maná diário de hoje. Irmãos, o Senhor hoje nos levou a 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Irmãos, vamos começar este maná de hoje fazendo todos nós uma autorreflexão. O que cada um de nós faz com os momentos, com as tristezas que, infelizmente, nós passamos neste mundo? O que cada um de nós faz com a sua tristeza e com a sua decepção? Irmãos, a palavra de Deus diz, na primeira parte desse versículo, que a tristeza nos moldes de Deus gera arrependimento para a salvação. Irmãos, Deus, quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, Deus sentiu tristeza. E por isso, Ele preparou um plano de redenção, Ele preparou um plano de salvação através de Cristo Jesus. Irmãos, quando Cristo estava na terra e ele ali no Getsêmani sentiu a tristeza por toda a opressão, por todo o pecado da humanidade, ele mesmo assim não recuou. Por amor a mim, por amor a você que está ouvindo este maná, por amor a toda a humanidade, ele trilhou o caminho da cruz, o caminho do Calvário, o caminho da morte, para que hoje nós tivéssemos livre acesso a Deus e todas as nossas culpas, vergonhas, decepções e tristezas fossem perdoados em nome de Jesus pelo Senhor Deus. Irmãos, um exemplo bem claro, bem clássico disso foi o apóstolo Pedro. Pedro traiu Jesus, o negando por 3 vezes, até que o galo cantou, conforme o próprio mestre havia predito. E a palavra de Deus diz em uma das versões que Pedro retirou-se dali e chorou copiosamente. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e se arrepende, alcança misericórdia. Segundo Crônicas 7, versículo 14, diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, está aqui o arrependimento, então Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Irmãos, o apóstolo Pedro, um homem bruto, um homem difícil de se lidar, naquela noite ele se arrependeu copiosamente e a graça de Deus, porque a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus inundou e transbordou em Pedro, e Pedro nunca mais foi o mesmo homem, tanto é que no seu primeiro discurso, 3.000 almas se converteram. Na segunda parte do versículo diz que a tristeza do mundo opera a morte. Irmãos, Saul, o rei Saul, quando sentiu a tristeza, quando sentiu inveja de Davi, em vez de pedir a Deus que tirasse aqueles sentimentos ruins e em Deus ele fosse tratado, Saul, muito pelo contrário, ele planejou a morte de Davi. Podemos citar também como exemplo dessa segunda parte o outro apóstolo, que no caso é Judas. Judas, diferentemente de Pedro, que sentiu o arrependimento, sentiu tristeza, mas essa tristeza o levou ao arrependimento e esse arrependimento o levou a Deus. Judas sentiu a tristeza, mas da tristeza ele tomou um caminho diferente, sentindo remorso. E o remorso o consumiu tanto por dentro que a palavra diz que ele tirou a sua própria vida, mesmo sendo um apóstolo, mesmo sendo um seguidor de Jesus, mesmo tendo bebido da mesma fonte que Pedro durante 3 anos. Por isso eu comecei o maná perguntando o que cada um de nós faz com as suas tristezas,
com as suas decepções. Irmãos, quando erramos, a nossa primeira reação deve ser irmos ao Senhor e nos lembrar da verdade da cruz. Enquanto a tristeza do mundo nos empurra para baixo, a tristeza misericordiosa do Senhor nos leva até Jesus, aonde sabemos que fomos perdoados e renovados. Então, irmãos, embora possamos errar e falhar, nós temos que ter a certeza de que estamos constantemente sendo transformados de glória em glória e renovados por Jesus. Afinal, irmãos, o amor e o perdão de Deus nunca mudaram, não mudam e jamais mudarão. Então, ao refletirmos sobre o maná de hoje, vamos tirar um tempo para pensar sobre o amor e o perdão de Deus em nossas vidas. Vamos nos lembrar de que cada um de nós é uma nova criatura capacitada pelo Espírito Santo para caminharmos em novidade de vida. E que se porventura passarmos por momentos difíceis nesse mundo, até porque Jesus mesmo diz que neste mundo teríamos aflições, nos lembremos da segunda parte do versículo que diz que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Este era o maná de hoje, para ouvirmos, refletirmos, assimilarmos e praticarmos. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, nós entramos à Tua presença pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, em nome de Jesus Cristo, te agradecendo, Senhor, por mais uma manhã na qual as Tuas infinitas misericórdias foram derramadas sobre nós. Senhor, obrigado por mostrar misericórdia, graça e bondade por todos nós. Senhor, a Tua bondade e a Tua graça nos levam ao verdadeiro e genuíno arrependimento. Pai, em nome de Jesus, hoje nós queremos entregar todas as áreas das nossas vidas em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, tira de nós aquilo que nos afasta do Senhor e coloca em nós aquilo que agrada ao Teu coração. Muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa mente, transforma, faz a metanoia nas nossas mentes, para que nós possamos nos aproximar do Senhor e permanecermos na Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, abençoe a todos que estão ouvindo este maná. E que porventura as tristezas, as lutas que estejam passando ou vierem a passar, que em nome de Jesus seja para a manifestação do poder sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, tomando posse das bênçãos espirituais e materiais que o Senhor Jesus tem para nós hoje, repreendendo e cancelando todo plano maligno, Satanás, seus demônios e até das pessoas más, em uma só voz, em concordância, ligando o teu trono, todos nós dizemos amém. Assim seja em nome de Jesus, amém? Se você fez essa oração conjuntamente comigo, coloca aqui embaixo um amém, glória a Deus. Que você tenha uma segunda-feira e uma semana abençadas em nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar essa palavra e de seguir a Igreja Nova Chance Church nas suas redes sociais.